Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. Só lembrando que essa semana eu vou postar vídeo todos os dias até domingo, então não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro caso de hoje. Jessica Mary Lunsford nasceu no dia 6 de outubro de 1995 no estado da Flórida e vivia com o pai Mark em uma pequena comunidade de trailers chamada Homosassa, na casa dos avós paternos. Os pais dela haviam se separado quando ela tinha 1 ano de idade e depois disso a mãe dela, a Angela, se mudou para Ohio. Ela se casou novamente e teve outro filho e as duas passaram a se ver cada vez menos. Para vocês terem noção, na época em que a Jessica desapareceu, ela já estava há cerca de 4 anos sem ver a mãe dela. E aí, mesmo com a separação dos pais, a Jessica levava uma vida normal. Ela foi descrita como uma menina muito doce e querida. Ela era muito próxima do pai dela. Até que no dia 24 de fevereiro de 2005, quando ela tinha 9 anos de idade, o pai dela, passando pela casa, ouviu o barulho do despertador dela tocando. E não era comum que ela não acordasse com o barulho, então ele foi até o quarto dela para ver se estava tudo bem. E se fosse o caso, acordá-la. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou nenhum sinal dela no quarto, então ele pensou que ela pudesse ter ido até o banheiro ou até outro cômodo da casa. Só que conforme ele olhava ali para ver se ele encontrava ela em algum lugar, ele não conseguiu encontrá-la. No quarto, as roupas que ela usaria naquela manhã para poder ir até a escola ainda estavam no mesmo lugar, elas não haviam sido mexidas, e o Mark não conseguiu encontrar em lugar nenhum o pijama que ela tinha usado na noite anterior, o que sugeria que ela ainda estivesse com ele. Além disso, ele também não conseguiu encontrar um golfinho de pelúcia, que era o brinquedo favorito dela. Enquanto ele procurava por ela pela casa, ele percebeu que a porta da frente estava aberta, o que o deixou extremamente preocupado. Então ele relatou o desaparecimento dela às autoridades. No entanto, no caso da Jessica, um alerta Amber não pôde ser emitido porque não havia nenhuma descrição física de um sequestrador, de um veículo, e nem mesmo uma confirmação de que ela estivesse passando por uma situação de risco. Tem vídeo aqui no canal desse caso, eu tô deixando para vocês o link na descrição, mas no geral, para um alerta Amber ser emitido, precisaria ter essas descrições físicas, de um suspeito, de um veículo, e até mesmo de que ela estivesse passando por uma situação de risco. E aí começaram as buscas atrás da Jessica. A polícia contou com a ajuda de cães farejadores, de bombeiros e vizinhos que se consolidaram com a situação e ajudaram, a procurá-la. No geral, a maior parte das buscas se concentrou perto da casa dela, que tinha uma área florestal muito grande ali próxima. Só que mesmo com todos esses esforços, com todos os apoios que a polícia recebeu, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre o paradeiro dela. A família da Jessica também foi investigada. Eles passaram cerca de 3 dias inteiros sendo interrogados e pressionados pelos policiais a dizerem se eles tinham machucado ela, se eles tinham entregue ela para alguém ou feito algo do tipo. Eles também foram submetidos a testes de polígrafo, no qual eles passaram. Conforme os policiais esgotavam as possibilidades, eles começaram a pensar que a Jessica poderia ter fugido de casa para se encontrar com a mãe dela, que ela já não via há anos. Mas o Mark disse que ele não acreditava que ela teria feito isso, porque se ela quisesse ver a Angela, ela teria pedido para que ele marcasse alguma coisa entre as duas. E além disso, ele disse que a Jessica tinha muito medo do escuro, então ele não acreditava que ela iria sair de casa à noite sozinha para poder ir se encontrar com a mãe dela ou para fazer o que fosse. E aí os policiais começaram a cogitar que a Jessica pudesse realmente ter sido sequestrada. Como haviam se passado semanas sem nenhum avanço significativo nesse caso, uma das estratégias de investigação adotada pelos agentes consistia em mapear todos os criminosos sexuais registrados da região. A ideia era ir de porta em porta coletando informações e coletando possíveis álibis para aquela noite em que a Jessica desapareceu. No total, o número de agressões sexuais que os policiais falaram foi superior a 200 pessoas. E dentre eles, um homem chamado John Cree chamou a atenção dos policiais, pois não havia informado às autoridades que ele havia deixado a região, o que configurava uma violação federal, já que criminosos sexuais são obrigados a comunicar qualquer mudança de endereço às autoridades. Falando resumidamente sobre o John, na época ele tinha 46 anos de idade e ele tinha uma ficha criminal extensa, tanto por acusações de roubo quanto por crimes sexuais. E além disso, naquele momento havia um mandado de prisão em aberto contra ele por posse de maconha. A forma que os policiais encontraram de chegar até ele foi indo até o trailer da irmã dele. Para vocês terem noção, o trailer da irmã dele ficava a cerca de 100 metros de distância da casa da Jessica.
Só que quando eles chegaram lá, ela disse para os agentes que o John não estava lá e que ela não sabia por onde ele andava. Os policiais só foram encontrar ele alguns dias depois, morando em um abrigo para moradores de rua. E segundo ele estava ali procurando um emprego pela região. Além disso, quando ele foi questionado sobre o paradeiro da Jéssica, ele disse que não sabia, que só tinha ouvido falar dela através da televisão, que foi assim que ele ficou sabendo sobre o sumiço dela. E como até aquele momento os policiais não tinham nenhuma prova contra ele, não tinham nada consistente, né? Eles não conseguiram prendê-lo naquele momento. Até que no dia 12 de março os policiais conseguem um mandado de busca para poder revistar o trailer da irmã do John. E quando eles chegam lá, eles encontram um colchão sujo, manchado de sangue, guardado no armário do quarto dele. Eles pegam esse colchão, né, pegam o DNA que estava ali para poder fazer algumas análises e eles descobrem que o DNA batia com o DNA da Jéssica. E o John é preso no dia 17 de março e é acusado de sequestro e assassinato. Ele foi encaminhado para a cadeia do condado de Citrus, na Flórida, e no dia 18 de março de 2005 ele fez uma confissão gravada afirmando ter sequestrado, estuprado e assassinado a Jéssica. E durante seu depoimento ele disse que teria entrado na casa por volta das 3 horas da manhã e o intuito dele era apenas assaltar a casa, só que quando ele viu a Jéssica, por impulso, ele teria agido e sequestrado ela. Um detalhe é que nessa hora, né, o pai dela não estava em casa, ele tinha saído para um encontro. Então ele só foi chegar na manhã seguinte, que foi quando ele percebeu que a filha não estava em casa. Naquela mesma noite ele disse que teria abusado dela e 3 dias depois ele disse que teria convencido ela a entrar em 2 sacos de lixo, dizendo que ele levaria ela até o pai dela, só que ele teria enterrado ela viva. O corpo da Jéssica foi encontrado no dia 19 de março, enterrado na residência dele, no trailer da irmã, em sacos plásticos em uma cova coberta por folhas, e segundo seus familiares, ninguém havia percebido a presença dela na casa durante o tempo que ela passou por lá. No dia 7 de março de 2007, o John foi considerado culpado de todas as acusações referentes à morte da Jéssica, e em 24 de agosto de 2007, ele foi condenado à morte, recebendo também 3 penas de prisão perpétua consecutivas. No entanto, John faleceu no dia 30 de setembro de 2009 de causas naturais, antes que sua sentença fosse executada. Após a morte da Jéssica, o pai dela passou a defender mudanças na legislação para garantir um monitoramento mais rigoroso de agressões sexuais liberados. E como resultado, foi criada a Lei Jessica Lunsford em homenagem a ela. A lei estabelece medidas mais rigorosas, como monitoramento eletrônico para determinados infratores e aumento das penas de prisão, especialmente em casos de crimes sexuais contra crianças. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês são novos aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa semana eu tô gravando um especial de Dia das Mães, então vai ter vídeo aqui todos os dias até domingo, e segunda-feira também tem mais vídeo, então não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para vocês não perderem vídeo nenhum. Se vocês gostaram desse caso, por favor, curtam também, vai me ajudar muito. E só lembrando também que eu tô no Spotify, então vão lá me seguir para me ajudar. E é isso, gente. Beijão, até o próximo caso.